Olá, aqui é o Eduardo. Vamos analisar essa questão aí de processo civil. O ano de 2017, a banca Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o órgão Tribunal Regional Federal, Segunda Região, prova de juiz federal substituto. Se você está vendo o vídeo, eu recomendo que você pause agora o vídeo, tente responder a questão e em seguida iremos ver aí o comentário à questão. Agora que você já respondeu a questão, vamos aos comentários e a resposta. Caio move a ação em face de autarquia federal. O feito é contestado e depois o juiz federal verifica de ofício que o lapso de tempo prescricional previsto em lei foi ultrapassado, embora nada nos autos toque ou refira o assunto. O juiz. Estão tratando aí de um caso em que uma pessoa move a ação contra uma autarquia federal. E logo depois essa pessoa é contestado o feito, né? E o juiz logo em seguida verifica aí que existe a chamada aí prescrição. Qual a atitude que o juiz tem que ter? Se fosse um processo que não houvesse citação e que não houvesse essa movimentação no processo, no caso dessa contestação, o juiz poderia liminarmente tornar aí improcedente o feito ao verificar a prescrição, então a decadência. Isso aí é previsto no artigo 332 do Código de Processo Civil. O artigo 332 ele trata das hipóteses de improcedência liminar do pedido. São aquelas que o juiz, verificando o processo, sem a necessidade de citação do réu, ele pode julgar improcedente o pedido. E aí tem lá os casos, no caso de enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal e do STJ, acórdãos do Supremo e do STJ, em caso de recurso repetitivo, enunciados, os súmulas dos tribunais de justiça sobre direito local, entre outras hipóteses. E no parágrafo 1º do artigo 332 diz que o juiz ele também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência de prescrição. Seria o caso se não houvesse citação. Porém, na própria questão nós vemos aí que o feito foi contestado, ou seja, houve movimentação no processo. Então não é necessariamente um caso de improcedência liminar do pedido. Então do que seria? Temos que analisar aí que existe o princípio da vedação, chamado princípio da vedação da decisão surpresa, previsto no artigo 10. Esse princípio ele trata justamente de dizer aí que o juiz ele não pode dar uma decisão surpresa, ele tem que sempre ouvir a parte, nos casos em que ele entende, que a parte tem que responder, Então o juiz ele não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual ele deva decidir de ofício. Então, mesmo sendo uma causa de ofício, no caso de prescrição e decadência, ele tem que escutar a parte. Isso corrobora muito com o artigo 487, parágrafo único, que ele traz uma ressalva ao artigo 332, parágrafo 1º. No artigo 487, parágrafo único, ele diz que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar. Então, basicamente, sabemos disso, que diante da prescrição e decadência, se as partes se manifestaram, o juiz tem que dar a oportunidade dessas partes se manifestar novamente. Agora, se não houve citação, aí poderá haver aí a improcedência inicial, aí, sem escutar a parte. Então, vamos à resposta. Letra A. Deve julgar o processo extinto sem resolução do mérito? Não necessariamente, B. Deve julgar o pedido improcedente, tendo em vista que a prescrição pode ser reconhecida de ofício? Na verdade, não, porque tem que escutar a parte, Então, a letra B está errada. Letra C. Deve ser dada à parte a oportunidade de manifestar. Então, a letra C é a nossa resposta. Letra D. A hipótese, no caso do novo Código de Processo Civil, é de carência de ação. Não é o caso, A parte tem interesse, tem legitimidade. Não seria o caso. Letra E. Não conhecerá da prescrição diante da omissão da defesa.
também não é necessário uma ação da defesa para reconhecer aí um reconhecimento de ofício, né, de algo. Então, a resposta é a letra C, com base no artigo 10, em que o juiz ele tem que dar oportunidade para a parte se manifestar, né, e ainda mais em caso do processo que houve citação.